Os janissários, a elite do exército otomano, eram guerreiros cristãos que inicialmente foram recrutados para evitar revoltas internas de prisioneiros cristãos. Esses soldados eram recrutados ainda muito jovens e recebiam treinamento militar e educação em várias disciplinas, e também aprendiam a falar diversos idiomas. O forte treinamento recebido pelos janissários dava a eles a fama de serem a força militar mais temida do Império Otomano. Após a conquista da região nordeste da Ásia Menor pelos turcos otomanos, muitos prisioneiros de guerra cristãos foram levados para a capital otomana, enquanto outros cristãos se estabeleceram como dhimes, no território islâmico. O primeiro-ministro otomano Alauddin, filho mais velho do fundador do Império Otomano, Osman Gazi, e irmão do então sultão Orkhan, alertou seu irmão sobre o perigo que os grandes senhores feudais da região representavam, pois possuíam grandes exércitos e representavam uma ameaça para o Estado Otomano Central. Os senhores feudais poderiam utilizar uma grande quantidade de cristãos e a sua influência para se opor ao governo central otomano. Por isso, foi considerado prudente recrutar jovens dentre os prisioneiros de guerra e cristãos protegidos, educando-os e treinando-os pelo poder central para formar um exército de elite seguindo os princípios do Islã. Esse exército seria denominado de Armada Real e esperava-se que fosse deixado ao Estado para evitar revoltas. Além disso, ao provar seu compromisso como devotos muçulmanos, suas famílias não teriam motivos para se rebelar contra o poder central, já que seus próprios filhos integravam o exército real. Quando o plano foi implementado, vários jovens cristãos foram recrutados e treinados para fazer parte da elite da Armada Real. Muitos cristãos dos domínios do Império levaram seus filhos aos centros de treinamento para que eles se tornassem janissários, pois isso oferecia muitas vantagens. O treinamento dos janissários não se limitava a ensinamentos apenas militares, eles também eram alfabetizados em turco, árabe ou persa, além de terem conhecimentos básicos e disciplinas seculares como matemática. Isso conferia ao posto de janissário um status elevado, sendo membros da guarda pessoal do sultão, algo que camponeses cristãos europeus nunca imaginariam para seus filhos, que viviam em uma sociedade feudal decadente e empobrecida, onde tais privilégios eram raros, distintos apenas a alguns cavaleiros membros do clero e nobres. No tempo de Ahmet I, os janissários, ao ingressarem como recrutas de nível básico, recebiam uma taxa diária de 3 akshis. Caso fossem promovidos a um regimento de cavalaria, o salário mínimo seria de 10 akshis. Além disso, a cada 3 meses, eles recebiam 12 akshis para roupas e 30 akshis para equipamentos, além de um prêmio adicional para a munição. Os janissários eram pagos por meio de atendimentos e pensões e também tinham direito à aposentadoria, formando uma classe social própria e distinta. Com isso, eles se tornaram uma das classes sociais dominantes do Império Otomano, rivalizando com a aristocracia turca. Os mais talentosos foram enviados à instituição, palácio e por meio de um sistema de mérito ganharam um poder considerável. Os ensinamentos do Islã e o intenso treinamento militar os transformaram em soldados corajosos e temidos, devotos guerreiros muçulmanos em um império nascente, que enfrentava constantes pressões e ameaças de todos os lados. A principal tática usada pela Europa e seus reis cristãos contra os janissários era a difamação. Espalhavam boatos de que os janissários eram filhos de cristãos recrutados à força por meio de um imposto de sangue, uma suposta prática islâmica em que os cristãos tinham que entregar seus filhos como escravos para os exércitos otomanos em cotas militares de crianças. A Igreja Católica e a nobreza europeia temiam as políticas otomanas, especialmente a anexação de territórios de reinos vizinhos após vitórias militares. Os otomanos adotaram políticas avançadas para a época, permitindo liberdade religiosa aos conquistados e isenção de impostos por alguns anos para que se recuperassem de danos da guerra e pagassem o que chamavam de jazia, um imposto devido ao dhimes. Isso contrastava com a vida dos camponeses cristãos a migrarem para terras otomanas. Em alguns períodos, havia mais cristãos do que muçulmanos vivendo no Estado Islâmico. Conforme o número de janissários aumentava, eles eram organizados em divisões distintas. No acampamento, cada divisão se reunia em torno de um caldeirão de cobre, onde o alimento era preparado, e curiosamente adotando uma simbologia forte baseada na comida.
Seus coronéis eram chamados de fazedores de sopa-chefe, os oficiais intendentes de cozinheiros-chefes, e assim por diante. Os caldeirões eram levados para as batalhas, e se eles perdiam o caldeirão, toda a unidade era dispensada e impedida de integrar a mesma companhia. Os janissários desempenharam um papel crucial como elite do exército turco, intervindo em batalhas resistidas ou permanecendo como último recurso para garantir a segurança do sultão. De fato, os janissários eram militares de elite do Império Otomano e eram os mais temidos como adversários. Isso se deve possivelmente ao fato de terem sido pioneiros na adoção das armas de fogo, antes mesmo da sua disseminação. Além disso, os janissários eram habilidosos no uso do arco recurvo e do arco composto, um arco laminado construído de madeira, osso ou chifre e tendões de animais. Uma característica marcante era a prática de raspar a cabeça deixando um rabo de cavalo e um tufo de cabelo no topo da cabeça, e também eram facilmente reconhecidos por seus bigodes inconfundíveis. Além disso, os janissários eram muito bem equipados em suas armaduras. Também usavam caftãs e zarcola, um tipo de chapéu alto feito de feltro. A partir de 1566, os supersoldados otomanos começaram a passar por uma espécie de amolecimento, à medida que seu código de conduta passou por uma gradual flexibilização. Nesse ano, ocorreu uma mudança significativa quando foi permitido pela primeira vez que os janissários se casassem. Essa mudança teve um efeito direto, permitindo também que os filhos dos janissários se juntassem ao corpo militar. Isso representou uma quebra com a tradição anterior, na qual apenas crianças cristãs eram aceitas para destacar sua submissão ao Islã. Como resultado, a disciplina rigorosa começou a não ser tão observada, uma vez que, como muçulmanos, a sua lealdade primordial era dirigida a Alá.